O tal do Market Fit tá aí, ó. Precisamos estruturar isso de uma forma melhor. O principal desafio é o modelo de negócio, a forma de trabalho está mudando. E como que a gente pode adequar esse novo modelo de trabalho de odontologia, como que a gente ajusta? E ele enxerga que isso fez diferença. E aí, quando ele comenta com outro paciente de outro consultório e aquele não encontra isso, começa a se ter uma busca, um questionamento, né? Nogue, conta pra gente o que é o Júlio Neon. O Júlio Neon é um movimento que foi iniciado pelo SINOG, a Associação Brasileira de Planos Odontológicos, e que visou trazer um olhar mais abrangente sobre a odontologia e a importância dela para toda a população brasileira. Então, um mês de valorização da saúde bucal, e hoje nós temos a alegria aí de gravar um episódio para falar sobre inovação, que é o nosso tema recorrente, mas inovação em odontologia. Inclusive, são as cadeiras que o Nogue representa na Seguros Unimed. Inovação em odonto, né, Nogue? Exatamente. Então, para começar esse episódio aqui, já que a gente falou de saúde bucal, quem está aqui na mesa com a gente? Adriano, seja bem-vindo, dentista super renomado, empreendedor, startupeiro também, é isso? Também estamos nessa jornada empreendedora aí com o Dora, né? Com Digital Oral Rehabilitation Approach. Sou formado há 30 anos, trabalho com inovação na odontologia, na área de odontologia digital, CAD/CAM, e eu acho que é uma área que vem somar muito a saúde como um todo, né? A gente tem falado muito de prevenção, e a saúde começa com a prevenção, né? Então o Dora entra em todas as pontas, desde a reabilitação, mas entra na prevenção também. Show de bola. E aqui também com a gente, Haroldo, seja bem-vindo, Haroldo, para falar sobre eventos também de odonto e tecnologia e inovação. Seja bem-vindo. Obrigado, Nogue, obrigado, Sônia, pelo convite. Prazer estar aqui com o Adri, grande parceiro, né? Liderando as principais soluções digitais, né, no mercado, como Dora. Super feliz, né, de estar aqui, falar um pouco sobre a nossa história, como que eu vejo a inovação, como eu vejo a tecnologia, né? Hoje estou liderando a cadeira, né, dos principais eventos da odontologia, né, o Index, o IN, o Orto, entre outros, mas trazendo um background, né, de mais de 22 anos, né, numa indústria que a gente brinca aqui, né, que eu já vi coisas que ainda não foi lançado, né, quando eu estava na cadeira da Mastercard, American Express, PayPal. Obviamente tem algumas coisas que natimortos, né, que nasce, mas já vai morrer, mas a gente tem uma visão um pouco mais avançada do que está acontecendo hoje. Haroldo, explica aí, você que teve uma carreira aí consolidada na parte de meios de pagamento, o que ocorreu para você fazer esse drive aí para a parte de odontologia? Eu brinco que eu estou na odontologia há 45 anos, que é a minha idade, né? Então, é uma empresa familiar, VM Comunicações, que VMcom, né, que tem o DNA da odontologia, né, nos principais eventos, enfim. Até dos 14 aos 22 anos eu trabalhei, né, estagiei, enfim, né, part-time, né, dentro da nossa empresa lá atrás. Com 22 anos eu tomei a decisão de conhecer o mundo fora, fui trabalhar na Credit Card, então passei pelas principais empresas de meio pagamentos, bancos, carreira internacional, né, passei 4, 5 meses em Boston, liderando o Santander lá em 2010, né, na área de meios de pagamentos, e a carreira foi indo. Só que com a pandemia, deu aquele estalo, eventos, travou tudo, os eventos presenciais, o nosso negócio estava numa decrescente, porque não tinha como prover eventos, né? E eu falei, putz, isso aqui em algum momento vai impactar passivo da família, os ativos e tal. Eu falei, o momento é agora. A hora que você fala, vamos proteger a família, né? Exato. E assim, todo mundo pergunta, mas Haroldo, estava no teu plano de carreira? Nunca esteve. Eu só validava se a odontologia está indo bem nos almoços de final de semana, perguntava pro meu pai, e aí, como tá o evento? Não, tá com tantos inscritos, tal, já tinha na referência se era bom, se era ruim. Falei, tá bom, vambora. E eu tava crescendo, né? Até, né, no 2021 para 2022, tinha assumido a operação do Brasil do PayPal da área de negócios, comerciais, tava bem. Mas aí falei, estralo, família, tem que fazer, fizemos. Não me arrependo porque vi um mundo muito maior
para ser feito também, né? Trouxe todo o background, todo o know-how que, né, que eu juntei nos últimos 20, 22 anos, trazer para a odontologia, encontrei parceiros, enfim, excelentes, né, que têm a visão de empreender, têm a visão de inovar, e estou super, super feliz, assim, estou super, super satisfeito. Adriano, como você começou a história do Dora? Você falou, cara, que necessidade eu tenho, como que veio esse lado empreendedor? Que a gente estava falando nos bastidores aqui, eu acho que todo dentista já é empreendedor por natureza, porque ele tá ali num ecossistema meio que sozinho. Ele começa, sai da faculdade e, cara, se vira aí. É jogado no mundo aí para voar. O Dora, ele nasceu de forma bem natural e espontânea. Na verdade, eu como reabilitador e transitando ali nessa odontologia digital, né, eu precisava criar um fluxo que fosse efetivo, que trouxesse realmente benefícios e pudesse usar essa odontologia digital. E não havia uma ponte, um caminho de ligação entre a odontologia padrão ou tradicional em reabilitação com a odontologia digital. Elas transitavam assim paralelamente. E ao longo dessa minha jornada, dando aula, palestras, eu criei alguns caminhos. E esses caminhos eles foram sendo unidos. E quando cheguei em 2018, 2019, no mestrado, eu encontrei mais 2 amigos e lá nós começamos a criar uma situação um pouco, dar um novo nível ali para esse fluxo digital. E aí surgiu o Dora, mas o Dora não surgiu ainda nesse momento como uma empresa, surgiu como uma ideia de trabalho que vinha resolver os nossos casos internamente. Então, depois nós começamos a fazer aplicação disso para colegas. Aí, quando o amigo começou a apresentar o outro amigo, aí a gente falou, o negócio está começando a ficar complicado, né? O tal do Market Fit tá aí, ó. Precisamos estruturar isso de uma forma melhor. E aí surgiu a empresa, o Dora, que hoje já tem 3 anos e já transita aí nos consultórios dos principais dentistas reabilitadores do Brasil, e agora começamos a ter ação já na América Latina e Europa. Adriano, explica aí para o pessoal de casa qual que é a diferença, as diferenças fundamentais entre a odontologia tradicional e a odontologia digital. Bom, primeiro a gente tem que entender que a odontologia digital, ela não existe, né? Existe odontologia, não é uma nova odontologia essa dita digital. Isso ficou bem confuso na cabeça de muita gente, porque é uma nova odontologia, não, é a mesma. E ela não pode ser nova, né? Ela tem que ser uma ferramenta, e é o que é. E essa odontologia, eu digo que ela veio pelo lado inverso, pelo lado contrário. Quando eu comecei com odontologia digital em 2012, 2013, ela me entregava peças prontas de forma digital. E todo o processo médico, ele começa com diagnóstico, planejamento e depois execução. E ela entrou na fase executória, né? E quando foi 2015, 2016, a gente começou a ter os planejamentos digitais, mudou. E agora a gente está de cabeça na parte diagnóstica. E com isso a gente consegue trabalhar preventivamente, a gente consegue trabalhar de uma forma mais ampla, né? Atendendo toda a gama da odontologia. Hoje, toda a área da odontologia, sem exceção, ela transita por meios digitais. E tendo benefícios para quem? Para quem interessa, que é o paciente, né? Em termos de resultado, em termos de visão, em termos de comunicação, né? É muito importante o paciente saber o que está acontecendo. E para o dentista, antes explicar, ele pegava um articulador, ou pegava ferramentas que não é palatável para o paciente, né? Aí quando você joga na tela de um computador e ele vê as informações ali de forma bem didática até, ele entende, e ele além de entender, ele fala, pô, é isso que eu quero, eu preciso disso. Para o dentista, então, eu digo que essa odontologia digital, ela começou de uma forma muito elitizada, e o Dora veio para democratizar essa odontologia, de uma forma muito simples. Você não precisa ter nenhum equipamento, você não precisa comprar nada para utilizar o Dora. E aí entra a brincadeira que eu faço, que é o ser e estar digital. É o mesmo verbo, né? Mas o ser digital é quando você já sabe, já entende todo esse percurso, todo esse caminho dentro da odontologia digital. Estar digital é aquele dentista que comprou o equipamento, mas não sabe pilotar ele muito bem, né? Tem um exemplo, um colega começou agora com Dora, e ele é professor, ele não tem nem scanner,
Ele falou, eu trabalho desde 2014 com sistemas digitais, mas eu nunca tive nenhum equipamento. Eu falei, porque você já é digital. Né? Hoje você tem serviços de scan service, você tem radiologias que fazem a documentação e o dentista só precisa o quê? Fazer a gestão do tratamento. Aí ele é digital. Que eu acho a questão do modelo de negócio, entendeu? Nesse ponto, né? E o que a gente gosta de brincar muito e trazendo pro... Eu sempre gosto de fazer o contraponto com o que acontece com o ser humano no dia a dia. Hoje a gente faz transação financeira no celular. Estamos em 2025. Mas se a gente for pensar que em 1994 começou a chegar no Brasil os primeiros celulares, aqueles tijolos tal, né? Bateria mais larga, azulzinha, ele não fazia nada. Ele só era uma agenda, você ligava. Nem tinha mensagem. Nem mensagem. Então, quando você faz o processo, né? Você acelera o filme durante 30 anos para chegar aqui, existe uma discussão de democratização, de aculturamento, de processo. Então, o Nubank não daria jeito se tivesse sido construído lá na década de 90. Então, você precisa ter a chegada do Waze para fazer o dia a dia, o pessoal usar o celular, né, de uma forma prática. Depois você vai lá começa a fazer a tua transação de valor baixo no Uber, no iFood, mas você não quer ainda movimentar teu dinheiro porque você tem a insegurança. Mas a partir do momento que você vai praticando, você vai... A confiança. Então, esse é o processo que a gente fala da cultura, do modelo de negócio e tal, que ainda é, no meu ponto de vista, o grande gap na odontologia. Porque a gente brincou, o slogan do Index 23, a gente fala muito isso, né? Ser ou estar digital. O mais importante é abrir a cabeça, né? Entender que o digital ele é importante. Mas não é todo mundo que precisa ter posse do digital, porque depende de cada modelo de negócio, você vai preenchendo as suas carteirinhas. Isso aqui eu preciso, isso aqui eu preciso, isso aqui eu não preciso, isso aqui eu vou terceirizar. Não pode ser só modismo, né? Meu colega entendeu? Tem... A discussão é sobre isso, né? Então, e como os fluxos digitais nos produtos das empresas, exceto uma ou outra empresa, está tudo integrado, o dentista precisa fazer o protocolo integrado. E ele não foi educado no momento da venda ou na escola que ele escaneia, ele salva o arquivo, baixa aqui, daí vai usar outra etapa, é uma outra interface, o cara sobe. Então, ainda a gente não está nesse processo seamless, né? Fluido. Então, você tem rupturas, entendeu? Então, é o ajuste no mercado que é natural, por isso que eu gosto de fazer essa comparação com, né, onde o Nubank, né, está versus se quisesse lançar em 1994. Não ia acontecer. É uma construção. A gente fala muito disso aqui, né, Nogueira? Quando a gente fala de algumas startups que deram certo e outras não, o que está inovando, então, é o timing. Tem coisa que, se você não está no timing certo, não tem como você evoluir. E falando de timing aqui, que a gente está falando de Julio Neon, o Nogue, explica pra gente aqui, da saúde bucal, o que você vê de inovação, assim, na parte da seguradora, né? O que vocês veem de mudanças, assim, no que vocês estão entregando de produto, assim? No caso das seguradoras, eu acho que um dos pontos relevantes é que ela foi estruturada de uma forma que o processo ficou muito distante do paciente. Então, quando a gente pensa, por exemplo, nas novas tecnologias, a possibilidade de personalizar mais o atendimento, eu acho que esse é um grande desafio. Então, por exemplo, lá a gente vem estudando muito, a gente vem protagonizando estudos na parte de modelos de remuneração. Como que a gente pode criar modelos de remuneração, de certa maneira, incentivem bons desfechos? Porque hoje, na verdade, todo o processo de tabelamento, de pagamento de prestadores, ele é feito a partir de procedimentos, de volume, e não pelo resultado. Então, acho que esse é um dos desafios conceituais. Mas, para isso, você precisa conseguir capturar a percepção do paciente, porque o que importa é o desfecho que é valor para o paciente. E, Fábio, você sabe que você tocou num ponto que eu tenho visto, não é uma estatística, mas é um movimento. Cada vez mais os dentistas estão querendo, por necessidade, aumentar o ticket médio, por relação de custo e tal, mas tentando agregar uma experiência. O digital, ele gera experiência, né? Até quando o Adriano colocou, né, que você no dentista, você pegar uma panorâmica e mostrar para o teu paciente, ele não vai entender nada. Mas a partir do momento que você escaneou, botou na tela
e junto com um software de design, alguma coisa assim, ó, então você está com um problema aqui, e o protocolo vai começar dessa forma, o cara entende na hora. Ele tangibiliza. E aí o que acontece? Muitas vezes, se o cara tem um modelo completo de atendimento, né, que ele começa e tem até a parte da prótese, da impressão do dente dentro do consultório, o que acontece? Muitas vezes, numa manhã, umas 3 horas, você resolve o teu paciente como um todo. E aí você tem valor agregado. Valor agregado, você aumenta o ticket médio e você tem um tempo de qualidade. Entendeu? Então, isso está no ajuste do entendimento do novo dentista, que precisa readaptar ou reentender o seu modelo de negócio. Né? Então, semana passada eu fui no consultório de um grande amigo nosso, parceiro, speaker, né, do Marcelo Giordani e do Gustavo Giordani. Eles foram fazer um protocolo novo, reverso. E eu fiquei lá, cheguei às 4 horas da tarde, fiquei até 10 da noite, mas assim, era uma reabilitação total, enfim. E eu vi o processo inteiro acontecendo. E a paciente ficou lá, uma baita experiência, fez a extração dos dentes, começou a planejar, fazer o design, a impressão. Depois de 2 horas, quando essa etapa foi, ela começou a colocar os dentes, tal, fazer o acabamento. E eu recebi a foto dela quando os meus acabaram, tipo 11 horas da noite, um pouco depois. Um puta de um sorriso lindo. E assim, era 8 dentes, 9 dentes. Se fosse no protocolo convencional, isso aqui ia fazer em quantas vezes? Em 3 meses, 4 meses. E qual que é o custo, né? O custo da experiência. E aí tem a forma que você colocou, que é como cobrar. Exato. É isso aí. Não é pela quantidade, não. Vou cobrar pela quantidade de dente que eu coloquei, não. Por isso, eu acho que o principal desafio é o modelo de negócio, a forma de trabalho está mudando. E como que a gente pode adequar, né, pensando em seguradoras, como você colocou, Doug, esse novo modelo de trabalho de odontologia, como que a gente ajusta para a organização das seguradoras, entendeu? Então, esse é um desafio tremendo. Uma coisa que você falou, e acho que tem a ver com o que ele complementou bem, o paciente acaba levando essa experiência para outros. E esse outro, quando chega no consultório, que ele não encontra isso, ele comenta, ele exige. Então, essa mudança ela vai sendo escalonada à medida da experiência de outros, né? Talvez aí que venha essa em conjunto com essa ideia de premiar pelo valor agregado e não pelo procedimento. Sim. Porque o paciente começa a enxergar que ele foi tratado de uma forma individualizada, que o resultado foi otimizado por conta disso, e ele enxerga que isso fez diferença. E aí, quando ele comenta com outro paciente de outro consultório e aquele não encontra isso, começa a se ter uma busca, um questionamento, né? E aí aquele dentista começa a buscar isso e assim vai. Então talvez seja um momento bem oportuno para essa mudança de negócio até, né? Porque realmente por montante a gente acaba enxergando problemas no fluxo total, né? O dentista muitas vezes está preocupado, ou o médico, né? De entregar um montante, mas qual o valor daquilo, né? Exato, questão do valor, né? E vocês tocaram num ponto interessante quando a gente fala, e aí eu queria entender um pouco melhor o modelo de negócio da Dora. Porque você comentou que não é preciso ter a posse do equipamento. E um dos desafios é justamente assim, a tecnologia está avançando, em odontologia a gente fala de escaneamento, né, intraoral, fala de impressão 3D, tudo isso aí chegando, né, CAD/CAM e aí por diante, mas você falou de um modelo que, em tese, ele não precisa ter ativos. Nada, absolutamente. Como que nada. funciona? Então, imagine você, um dentista, você é um dentista, né? Eu chego no seu consultório e você planeja uma reabilitação para mim, que é a minha necessidade. Você me encaminha para um parceiro, para uma radiologia. Lá eu vou fazer a tomografia, vou fazer as fotografias, vou fazer o escaneamento da minha boca. E isso chega para você por uma plataforma. Você nem precisa pegar aquilo, você já envia para um cadista que vai fazer o projeto. Você vai aprovar, vai discutir isso com o seu paciente através de um paciente virtual dinâmico, que nada mais é do que o crânio dele montado em cima de uma tomografia, em cima de uma foto 3D ou 2D, em cima de escaneamentos. Através disso, o Dora vai pegar essas informações e vai te entregar uma devolutiva que são guias de trabalho, que esse cadista vai
vai seguir essas guias através da individualização máxima daquele paciente. As referências que a gente costumava utilizar e colocar num articulador, elas são médias, né? Então, hoje a gente individualiza a partir da tomografia. O articulador é o crânio do paciente, é a mandíbula dele. Eu não preciso de médias para aquilo. E através da tomografia me abre um cenário incrível para diagnóstico e para planejamento mais assertivo. Então, você sem nenhum equipamento, depois desse projeto finalizado com um cadista sobre sua supervisão, aquelas peças vão ser confeccionadas numa impressão 3D ou numa fresadora no laboratório. Ou seja, você não teve scanner, você não teve tomógrafo, você não teve nem máquina fotográfica, você não teve impressora 3D, você não teve fresagem. Mas você trabalhou 100% digital com o seu paciente e com custo baixo. Por quê? Você não precisou agregar no seu custo esses equipamentos. Quem pagou isso é quem vai utilizar, que é o paciente. O médico solicita o exame, quem paga o exame? É o paciente ou o convênio que ele tem. Guardando as devidas proporções, aí seria o Airbnb aí da... Né? Eu estou desmaterializando Exato. o ativo. Mas é o novo pensar, né? Sim. Eu não preciso ter para poder alugar um carro, né? Eu posso pegar o seu carro dele e criar um hub ali de... A share economy. Exato, é isso. Mas Economia compartilhada. Mas tem um ponto legal que, como eu conheço o Dora, assim, e a primeira vez que eu conheci o Dora, a convite do Adri enfim, eu fui em um dos cursos dele De credenciamento. Mas assim, eu cheguei na sala, só estavam os principais experts. E ali, para mim, foi uma aula, né? Porque eu fiquei lá no meu cantinho e tal, e eles só questionando, cada um questionando o outro, bate-bola, sobre, mas se eu fizer por aqui, por assim e tal, e, enfim, uma discussão de alto nível. Mas o Adriano falou uma palavra muito en passant aqui, que é a individualização. E aí vou botar uma outra palavra, humanizada. Então, a gente está no hype da AI. Né? Então, isso pode vir, né, quando ele fala, a inteligência artificial faz isso e tal. Sim, ela ajuda um monte de etapa, ela, né, agrega valor, agrega dados e tal. Porém, quando a gente olha a individualização, e não são as grandes médias, são individualização, enfim, porque você tem características diferentes de etnias, população e outras coisas. Então, aqui é a grande, né, diferença. Não? Sim. Né? A individualização é a pauta principal do Dora, né? Sim. Tratar o paciente como ele, não por médias, não por referências que não se refere àquele paciente. A vida inteira, numa reabilitação, a gente utilizou médias que não estabeleciam realidade com, por exemplo, a etnia, com o padrão esquelético de cada paciente. E isso traz problema depois. Sim. Ou, no mínimo, não é um tratamento tão assertivo, né? Então, Dora traz essa individualidade. E o ponto que eu acho que é muito legal é a parte dessa democratização. O fato do dentista e o paciente não precisa investir grandes valores, né? Adriano, um dos pontos que sempre é crítico em reabilitação é porque a reabilitação, de certa maneira, envolve estética também. E estética tem um valor muito pessoal. É o valor do sorriso, né? Como que vocês trabalham para mitigar o retrabalho na parte estética? Como o processo é todo digital, você faz todo o processo, do começo ao fim. Vou dar um exemplo, eu gosto de fazer analogia, né? A engenharia e a arquitetura trabalham em conjuntos, então eles fazem um projeto, você está querendo construir um prédio, você encomenda para o escritório de arquitetura, ele primeiro faz um desenho. Em cima daquele desenho você fala, gostei, mas isso aqui não é por aí. Ele corrige o desenho e você fala, poxa, o desenho tá legal. Aí depois se constrói uma maquete, né? Então, quando você tem a maquete construída, você sabe exatamente o que você está comprando. Na odontologia digital funciona assim. A gente monta o paciente e hoje a gente tem recurso até com a inteligência artificial de você, do jeito que você está, eu monto os seus dentes novos. Você fala comigo pela inteligência artificial, já com os dentes novos, você se vê naquilo. E você fala, é isso que eu quero. Então, quando você vai para o tratamento, você já está com o tratamento definido, ele já está finalizado e individualizado, e você aprovou a parte estética porque você viu. Você viu seu rosto se movimentando ali, sorrindo e falando com você, porque através da inteligência artificial a gente tem esse recurso. Então, hoje, não existe mais... Quando eu comecei...
a trabalhar com estética e reabilitação, para eu ser um bom dentista, eu tinha que preparar bem, ou seja, fazer os preparos dentários de forma muito bem, eu tinha que moldar muito bem, e o terceiro ponto era escolher um excelente protético. A arte estava ali. Eu atuava muito pouco, eu dava para ele, esse paciente tem um padrão esquelético tal, o rosto dele é assim, eu tirava uma foto e falava, eu quero dente nesse padrão, mas quem fazia o dente e a mão era o protético. Então o meu resultado dependia desse cara. Hoje não. Hoje a questão toda, ela ficou democrática, eu não preciso desse protético muito bom, eu posso tê-lo no caminho. Mas a régua foi puxada para cima, principalmente naqueles que não têm esse nível. E aí a gente atende uma demanda maior e a gente puxa a régua para toda a população. Ou seja, quantos protéticos de excelência eu tenho? E quantos que não são tão bons? Esses que não são tão bons vão trabalhar num nível mais alto. E o que é bom, ele ganha mais informação para poder ser ainda melhor. Então a gente puxa a régua para cima. A tecnologia fez isso em todas as áreas, né? E não ia ser diferente na odontologia. Bom demais. Ô, Haroldo, falando de eventos, assim, os eventos que vocês produzem, qual que é o foco deles e o que você tem visto de inovação nesses eventos? Bom, eu costumo brincar antes que a gente precisa equalizar, né, tipos de eventos, né, e o que hoje acontece na odontologia brasileira, né? Então, nós temos eventos, eu vou citar nomes, né? São eventos todos, os nomes que eu vou citar de qualidade, então só para fazer, né? Enfim, então, você tem eventos que são mais comerciais, que é o grande CIOSP, né? Que até quem montou o CIOSP nesse formato fomos nós, há 15, 16 anos atrás, quando deixou de ser um evento de especialidade, acontecia lá na PCD, né? na sede, e se tornou, né, o grande evento que é no AMB, né? Com a feira comercial, com a educação, né? Enfim, deu o boom que deu nos últimos anos. Então, você tem um evento mais comercial, você tem um evento de empresa, que são eventos excelentes, né? Você pega o evento do grupo da Neodente, o Neocommerce, você pega os eventos da Invisalign, você pega o DS World, que teve ano passado, são eventos excelentes, com baita qualidade, mas o convidado, o congressista sabe que está indo para lá, porque ele vai ter um banho de loja sobre aquele produto, aquela experiência, e está tudo bem, né? Que são para os clientes mais fiéis. E aí existe um terceiro tipo de evento, que é os eventos científicos, onde eu coloco o IN, né, que é o evento de implantodontia, que se tornou no ano passado o maior evento do mundo em quantidade de pessoas, mas que é nosso, da VM, que a gente não gosta de falar que é o maior, porque a gente sempre trabalhou e lutou para ser o melhor. E como a consequência do melhor é ter amplitude, né? Então foi como consequência. E aí tem um quarto evento, que é o que a gente realiza agora em setembro, que é uma mistura dos três, que é o Index. Né? O Index é um evento que é voltado, né, para a inovação, Innovation Dental Exhibition, né? Por isso que é o Index, né, o que está por trás. E foi um negócio que nós notamos que é o seguinte, cada vez mais a odontologia, ela já era assim, ela é liderada por produto. O produto está no centro do dia a dia, né? No fluxo digital, no uso, no software, dentro da clínica, dentro da radiologia, e como que a gente inverte essa relação, né? Então, como o público, ele está um público de odontologia crescente, né? 420 mil dentistas, a cada ano cresce 20 mil, né, no Delta, e ele precisa ter o mindset do ser, né? Do ser digital, ser empreendedor, ser negócio, né? Então, o evento foi montado dessa forma, né? O que acontece hoje na odontologia? O que mais tem é eventos. Eventos PMG, né, de empresas profissionais, empresas de dentistas que querem montar, de cursos de imersão. A pandemia deu um boom nos eventos online, nas lives, nas plataformas. Então, qual que é o nosso desafio? Se diferenciar. Se diferenciar através da experiência e se diferenciar através de uma grade super rica, né, que gere valor para o congressista, para a empresa e para os speakers. Olha que interessante. Não tem nenhum convite que a gente faça para qualquer speaker que ele não aceita estar nos nossos eventos. Por quê? Porque como é a maior vitrine da odontologia hoje, e ela é maior do que muitas vezes estar no CIOSP, porque no CIOSP ele vai estar numa grade do CIOSP, que é para o recém-formado, ele vai dar uma aula introdutória, enfim. Ou vai dar uma aula no stand para o cara
o cara que está passando. Quando ele está lá nos nossos eventos, pelo posicionamento, idade média 48, 50 anos, é o cara que já está com mais de 20 anos de estrada, só que o cara tem mais 20 e poucos anos para frente, o speaker fala, pô, essa aqui é uma oportunidade minha de vitrine, que vai retroalimentar o meu negócio no dia a dia. Então, quando a gente convida os speakers para estar lá para os professores, existe uma competição natural, né? Os speakers têm as suas plataformas online, têm os seus cursos presenciais, mas ele quer estar lá nesse evento porque ele vai falar para 1.000 pessoas, 1.500 pessoas, né? E aí a minha dificuldade, que é do lado gostoso, é como construir uma grade, uma experiência diferente, né? A gente fala para os speakers principais, não adianta você colocar o mesmo tema na sua aula, da aula que você falou há 2, 3 semanas atrás, há um mês atrás. Esse cara também estava nesse evento que ele falou. Não, provavelmente. E eu falo, exatamente, e isso não vai ser ruim para o evento, porque o evento nosso tem 200 palestras simultâneas. Se é um evento de 2 dias, sala única, tem um impacto. Quando é um evento de 4 dias, que eu estou com 15 palcos simultâneos, quem vai gerar a atenção para a aula é o próprio professor. Na divulgação dele, nos canais dele, porque ele vai falar diferente, tal, assim. Então, o Adriano vai estar lá conosco lá no Index, como teve no IN. Então, assim, pô, a discussão do Dora é uma discussão de alto nível. Não adianta a gente botar o Dora num palco para 1.500 pessoas, porque a diferenciação do Dora não está muitas vezes na apresentação dele para o público, e sim está no grupo específico para 100, 150 pessoas de experts, e aí a conversa é de expert para expert, entendeu? Então a gente pensa no formato, né, em todos os detalhes dessa forma. Quem eu vou botar no grande palco, quem que eu vou botar no palco menor. E para mim é muito mais rico estar no palco menor, conversando, experts com expert, fazer pergunta, o que você acha, tal, que eu vou tirar minhas dúvidas, do que eu subir no palco, ver um grande palestrante e ele vira um monólogo, né? Então... O Pocket Show, ele tem mais conteúdo, totalmente né? diferente. Personalização também, né? Exato. Você consegue ter uma troca. Agora, o Index tem uma característica que você não citou e eu acho... Ele vende a ideia da transformação. Perfeito. O dentista que vai no Index, ele tem a oportunidade de transformar a odontologia dele, porque ele vai ver inovação de forma prática e aplicada. Né? Então, ele, por exemplo, no IDS ele vê inovação, mas ele não vê a aplicação disso. Não vê sala de aula. Então, através das palestras, das aulas científicas, né, ele consegue ver o porquê, o que ele ganha e como aplicar. Então, ele sai realmente transformado dali. Né? Ele tem a possibilidade de unir todos os pontos, ganhar o conhecimento, de ver o produto e de ver como aquilo é aplicado no dia a dia. A grande diferença e até quando eu conheci o Fábio, né? Eu conheci o Fábio no Index 23 lá, intermédio da apresentação acho que foi do Michele, do Grupo Trauma, da Neodente. O desafio nosso de 2023, que era um ano pós-pandemia, no qual o boom do digital estava acelerando, né? Quando o Adriano fala que ele já está no digital desde 2012... é porque ele é um expert, já tem uma diferenciação e tem acesso às coisas que na grande maioria não tem. Então, a gente estava criando a próxima onda ou a primeira grande onda, né, do digital. Então, o posicionamento é lá, até do evento, né, você pega a logomarca, era uma porta se abrindo. Né, que a gente fala, o futuro está aberto. E a gente falou muito sobre a importância do scanner, a importância do diagnóstico. E assim, foi um evento que todas as empresas que lá estiveram venderam muito bem. Por quê? Porque era um público muito seleto, que tiveram a apresentação dos principais experts de como estão fazendo, e ele saía da sala de aula, ia no stand, assistia uma aula e tal, mas era final do funil, convertia. Qual que é o desafio para 2025? Eu preciso fazer uma nova onda. E aí... a nossa crença, que é verdade, e obviamente estou tirando as exceções, né, de soluções como Dora e outras coisas, existe ainda espaço para a democratização do scanner. Se eu fizer uma pergunta para vocês, assim, né, eu penso para todo mundo, vocês acham que o percentual de scanner dentro da população da odontologia está crescendo ou está diminuindo? Qual que é a tua leitura, Fábio? Eu chutaria que estaria aumentando. Qual que é a tua? Cara, eu chuto que aumentando também. Então, aí eu fiz uma brincadeira que eu falei, o percentual de scanner dentro da população está aumentando ou está diminuindo? Está diminuindo. Por quê? A capacidade da indústria de vender scanner, ela é menor do que os novos dentistas que estão entrando dentro... Mas por causa da entrada de novos dentistas. Certo?
Então, se a gente for discutir em outros mercados a maturidade de alguma coisa, a maturidade de algo não dá nos 10%, nos dá nos 20%. Ele vai dar lá nos 40%, 50%. Porque daí o 40% ele já é repetitivo e ele destrava a próxima cadeia. Entendeu? Então, a gente está vendo, obviamente, as empresas que vendem scanner vendendo bem, em números absolutos, né? Então, estão crescendo, mas você tem muita gente entrando que não tem. A gente vai entrar numa discussão se tem condição financeira, modelo de negócio, clientela e tal, mas você tem um espaço aqui para fazer. Se você destrava essa curva do scanner, tirando as exceções de quando você precisa de rádio, tomografia e tal, mas a documentação digital, ela já começa a te viabilizar planejamento, design, melhor curva de conversão no consultório, do paciente, e vai. Então, qual que é a próxima curva que você acaba destravando? A impressão. E a impressão é uma discussão de produtos chineses, não chineses, entra no mercado, e a democratização de preço. Então, a gente está vendo que já começa a segunda curva. A primeira curva está aqui, a segunda curva está aqui, né? E aí precisa ter a readaptação nos laboratórios de prótese, modelos de negócio, fluxos digitais. Então, o Index 25, nós montamos ele já pensando nisso, né? Em formatos diferentes, no qual o público vai conseguir entender da cozinha. Então, assim, eu quero saber como o professor tal, ele funciona na cozinha dele, e não a aula dele, que está lá no grande palco, falando, olha que caso bonito, olha a gengiva, olha como ficou o dente bonito. Não, eu quero saber como que é a cozinha. Então, a gente está montando vários formatos no qual o congressista vai conseguir botar a mão na massa, vai conseguir test drive. Então, a gente tem lá o TechWay, né, que são 5 grandes espaços, que as 5 grandes patrocinadoras têm, com bancada produtiva, funcional. Porque normalmente isso não acontece em eventos abertos, acontece em eventos corporativos. Sim. Então, qual que é o nosso objetivo? É fazer a segunda grande onda aqui do uso do digital. E é por isso que, por ser um evento de inovação, nós precisamos inovar a forma que a gente traz. Então, esse evento é totalmente diferente do que foi o 2023, entendeu? Então, essa brincadeira. Eu queria até aproveitar, porque a gente está falando muito também de transformação e isso envolve muito mudança de mindset. Perfeito. Né? E até aproveitando a bagagem aqui do Adriano com o professor, como que eu enxergo a questão da formação odontológica? Vocês tocaram alguns pontos, né? Primeiro, o Haroldo falou lá que a gente tem uma mentalidade muito voltada a produto, quando na verdade a gente tem que voltar à experiência do paciente ou do processo. Certo. A gente tem um estilo de formação, que é o flexneriano, né, que separou a parte básica, a parte biológica da parte das especialidades. O dentista ele é formado para sair lá como autônomo, para trabalhar sozinho, ele tem dificuldade muitas vezes de trabalhar, né, em equipe, justamente porque não tem essa parte, e até falta a cadeira de empreendedorismo na formação dele. Gestão. Quais são os grandes desafios e como que vocês atuam? Porque, na verdade, assim, quando você vende a proposição do Dora, você está trazendo um novo modelo de trabalho também. Então, eu queria trazer um pouquinho, na sua visão de professor, como que você acha que a gente trabalha essa questão da mudança do mindset do dentista e essa formação, tanto os dentistas mais antigos quanto aqueles que estão saindo novos aqui. E esse desafio também pensando na parte de eventos, como que você traciona essa nova mentalidade para o dentista. Eu acho que é uma linha de produção. Isso vai se formando dessa maneira, até chegar no Haroldo ali nos eventos, né? Mas começa com essa mudança de mindset, com essa necessidade que a comunicação traz. Porque hoje, a grande revolução que a gente teve de 2000 para cá foi a comunicação. A comunicação, ela está o tempo todo com a gente, né? E o dentista tinha um problema para comunicar até o tratamento que ele fazia. Até por questões legais, a gente não podia ficar divulgando e tudo mais, né? Então, o que acontece? Quando a odontologia digital entrou nos consultórios, ainda de forma muito intimista e, como eu falei, até elitista, né? Ela começou a trazer uma experiência nova para aquele paciente. E aquilo, conforme foi passando o tempo, embora essa informação dele surpreenda, ela tem total sentido, porque é um número não tem como contestar. Porém, efetivamente, mais pacientes tiveram experiência e mais pacientes foram relatando para outros colegas, e enfim,
amigos, né? E isso volta de novo no consultório. E aí, a gente foi percebendo que o dentista que se formou, esse número grande que é jogado no mercado todo ano, ele, por questões diversas, ele vem com uma preparação não ideal. E não é culpa dele, não é porque ele não estudou. É porque a universidade teve que filtrar para poder ter o target dele né, assim, acertado ali, financeiro, e ele ofereceu uma condição diferente. Então ele tem menos clínica, ele tem menos laboratório, os professores mais caros não estão naquelas universidades mais baratas, e isso traz um dentista com uma formação não tão sólida. E a gente começou a se acostumar nessa mudança a emprestar as expertises. Então primeiro começaram a aparecer cursos do como eu faço, né? Então o cara não ia para especialização, ficar 2, 3 anos ali para aprender algo que era continuidade da faculdade. Ele foi lá já para pegar o pulo final. Como é que o Fábio faz aquela restauração em resina? Como é que o Haroldo põe um implante? Praticamente como que eu faço uma receita de bolo ali, né? Exatamente. Eu vou no YouTube, como que eu faço esse bolo? Mas ele não queria fazer qualquer bolo, ele queria fazer aquele bolo. E aí ele foi, e aí começou a ter essa história. Só que daí depois de um tempo, um pouco mais à frente, começaram a vir os planning centers. Então, por exemplo, para você fazer um implante, você contratava um serviço que ele vai te emprestar a expertise dele. Os alinhadores não são assim? Né? O cara escaneia lá, manda ou vem uma proposta. Muito dentista nem olha se aquela proposta está correta ou não. Mais de... O número que eu já escutei, mais que 90% dos casos, o cara dá bypass no segue o jogo, porque ele confia, ele nem sabe quem planejou aquilo, mas ele confia mais nesse cara do que ele mesmo. Então, mas isso que me assusta, porque o negócio vai ficando tão operacional, tão, né, uma linha de produção, será que a gente acaba não perdendo um pouco aquela questão da humanização, da inter-relação entre a odontologia e a saúde? Como que a gente recupera essa eu questão? não vejo um caminho dinâmico, mais dinâmico do que emprestar expertise. Por quê? Esse cara que já está no mercado, ele tem conta para pagar, ele tem filho para criar, ele precisa ganhar. E ele sair do consultório para ir recuperar aquilo que ele nem teve, custa dinheiro e ele perde a oportunidade de produzir. Agora, ele produzindo ali no consultório dele, emprestando a expertise do Dora, ou de outra empresa, ele não é válido isso. Ele está mudando o nível do que ele entrega. Ele tá aumentando a qualidade e o valor no que ele entrega. O ideal seria que ele tivesse um nível melhor e subisse ainda mais essa entrega. Mas a gente tem um cenário já estabelecido. Esse cenário não vai ser modificado assim. E você não consegue reciclar todo mundo de uma forma uniforme. Até porque a tecnologia, ela puxa em vários âmbitos, né? Em vários setores de forma e tempo diferente. Então é muito difícil. Então eu enxergo que essa expertise emprestada cada vez mais vai estar presente. Você quer ver? A gente não começou a falar de inteligência artificial? Isso não é uma forma de emprestar uma expertise que está contida em algum lugar e que chega até a mim, mas eu não fui buscar isso de forma, né? Fui direto à fonte ali. Então a gente está vivendo esse momento e eu não vejo outra maneira. Quem sabe lá na frente, uma nova mudança de mindset, a gente passe a ter formação mais sólida e aí daqui 20, 30 anos a gente tem um outro cenário. Mas o cenário nos próximos 10, 15, 20 anos não vai ser mudado. O dentista que está se formando agora e o que se formou há 10 anos atrás já estão defasados nessa condição. E provavelmente os próximos 10 anos serão iguais. Então ele vai ter que procurar essa expertise em locais como Dora, como um Index, que não seja uma experiência onde ele vai lá buscar o que? A expertise daqueles apontados pelo Index, que são os heads ali de cada área. Ele pega aquilo para ele busca na indústria um apoio, uma ferramenta para poder consolidar aquilo e num planning center ou num Dora para poder realizar. Eu não vejo outro caminho. Infelizmente, eu acho que a gente está nesse caminho. Não tem como pular etapas. Não tem como. Mas se for pensar, vamos pensar de uma forma mais pragmática, né? Se existe
educação ou necessidade de educar porque existe um gap. Certo? Tá dado, né? Se existe o evento, se existe o curso, se existe... É só ver o quanto tem aumentado a procura por cursos e eventos. Então, aí, se eu pensar, a pizza, né? Há 5 anos atrás era uma pizza de 200 mil dentistas, hoje é uma pizza de 420 mil. Teve o boom das afiliações das universidades de odontologia, que se você for pensar, tá bom, se eu vou ter mais universidades, eu preciso botar mais professores. Eu tenho tempo para preparar esses professores? É a coisa que eu sempre falo assim, não, eu vou lá quando eu trabalhava lá no PayPal, assim, eu vou expandir a minha área comercial. Tá bom, eu tenho 2 posições de heads, de large enterprises, cara para ganhar 40 pau por mês, não sei o que lá. Cara, eu vou pegar os snipers, o cara vai fazer a diferença. Não, eu tenho aqui, vou aumentar a minha área lá da empresa e vou contratar 40 caras de Insight Sales. Quando você vai contratar 40, você vai contratar uma parte errada. Porque você vai ter que abrir o boco do processo funil. Então, quando você aumenta o volume de escolas e universidades, você está botando professores não tão preparados. E, obviamente, é uma relação financeira que o dono da universidade quer ganhar o dinheiro e fazer. Por quê? Essa água suja que sai depois da graduação, ela vai ser ajustada um pouquinho melhor na especialização. E depois vai ser ajustado um pouquinho lá na pós, no mestrado. Existe um protocolo social de etapas, certo? Isso acontece. Então, muitas vezes, algumas faculdades que têm a etapa seguinte, ela não está totalmente preocupada, porque ela vai pegar esse cara depois. Então, tem um caminho natural aqui. O segundo ponto, que é o ponto que a gente pensa sobre a formação. Hoje só existe uma faculdade que ela é diferenciada porque ela está formando para recurso interno, que tem gestão, inteligência emocional, feedback, acesso a startups, tal, que chama-se Einstein. Então, não sei se já conheceram, vai conhecer a graduação de odontologia do Einstein, assim, eu vou lá e, por exemplo, eu queria me tornar dentista. Porque, assim, o trabalho lá que a Letícia vem fazendo é totalmente diferente. Mas por quê? Porque estão formando 55 dentistas por ano que vai trabalhar onde? Internamente. Então... Porque eles já sentiram esse gap, essa deficiência. Não, exato. Não, mas assim, o ecossistema Einstein de hospitalar, tal, o cara tem demanda. E concorda comigo? Se eu vou me formar no Einstein e vou trabalhar no Einstein, o dentista que lá fala assim, eu já tenho uma garantia financeira porque eu vou estar dentro de um processo. Se o cara vai se realizar ou não, se o cara pensou que quer ter sua clínica, não sei o que lá, é uma outra discussão sobre o que gostaria de ser, né? Que é igual a discussão sobre o cara ser chairside ou não no modelo. O cara gosta de estar 10 horas, 12 horas atuando. O cara não quer ter tempo para ser chairside. Então, terceiriza, né? É uma outra discussão. Então, você tem aqui, Fábio, etapas do processo, né? E aí você tem as oportunidades de educação, né? De mindset, de formação, de gestão. O que eu mais vejo acontecendo, a pessoa que o Adriano colocou, a pessoa se forma, tem um certo nível já de conhecimento, mas não é nada demais. Ele prefere fazer os cursos de 2 dias de imersão do que pagar 48 meses nas escolas que tem por aí. Por quê? Aí volta um pouco da nossa conversa, nosso bate-papo aqui, né, que acho que não está nem gravado, sobre o que eu aprendi há 20 anos atrás, não serve para nada. Obviamente que, né, eu estou no business, obviamente saúde é diferente, serve muito, né? Porém, eu tenho que fazer as imersõezinhas, entendeu? Vou lá para Stanford, depois eu vou lá, quando eu tive o meu período em Boston, me atualizei em Cambridge, aí você vai fazendo o processo. E eu vejo cada vez mais, é mais fácil a pessoa pagar 4 mil, 5 mil reais numa baita imersão, com baita expert, que vai dar receita do bolo. 2, 3 dias. 2, 3 dias, e ele já sai aplicando na segunda-feira sequente, certo? Que vai dar um pouco mais de combustível para ele rodar o carro um pouco mais, e depois ele vai fazendo. O problema disso é que ele se torna um técnico, né? Isso. Ele não tem uma capacitação global, de uma visão maior. Um olhar mais abrangente. Isso na educação geral, cara. Não é só na odontologia, não. Isso. E aí que acontece? Uma tendência geral. Geral. Exato. Business, tal. E aí acontece? Porém, os acessos acontecem, né? Então, ele se fica mais especialista em algum tema,
deixa de ser um pouco mais generalista, mas aí volta pro jogo a tecnologia. Então, o que eu cada vez mais vejo é o cara sendo multidisciplinar. O reabilitador, através da tecnologia, do digital, ele entender ou dominar mais as etapas, porque a informação, a ferramenta, ela vai dar esse auxílio, né? E aí, só para matar a linha de raciocínio, o que acontece? Vai continuar crescendo. 20 mil novos dentistas por ano. Porém, se vocês pararem para olhar a pirâmide faixa etária brasileira, acho que até o Adri estava lá no nosso evento do Index, eu fiz um slide falando sobre a pirâmide hoje, 2020, do 2025, versus a pirâmide de faixa etária 2050. Qual que é a grande diferença? A gente tem uma faixa etária parecida de idade. A gente aprendeu na escola que nós éramos a geração do futuro, só que nós já estamos com os 40, 50. Então, o futuro, né? A gente já está passando, né? Chegou, né? Já chegou. E você morria com 65, 70 anos, homem, mulher, tinha uma diferençazinha. Hoje você já começa a ver as pirâmides, já ficar mais bojudinha, 90 anos, 95 anos. O que isso quer dizer na odontologia? Reabilitação oral, prótese, estética. Implante. Então, implante. Então, o que acontece? Então, vai ter um boom agora, dos próximos 5, 10 anos, que vai potencializar a indústria da reabilitação oral através do digital, da tecnologia, porque é um cara que está com 50 anos, 55 anos, já carregando com ele um monte de doença social, que nós falamos, né? Dente rachado, um monte de coisa, tal, que o digital vai pegar, e vai ter um volume enorme. Aí, qual que é o grande ponto? A diferenciação do profissional. O profissional que souber atrair esse cara, ter uma experiência, ter volume, sei lá, ele vai se diferenciar, entendeu? Mas para isso precisa ter modelo de negócio, mindset e entender de gestão, experiência. Então é um negócio que ele não é cíclico, mas ele tá em ebulição, ele se fica emaranhado, mas esse é o futuro. É uma construção que vem ocorrendo. Quando eu me formei há 30 anos atrás, Você se formou com os 10. Moda. Hã? Você se formou com os 10 anos. Mais um pouco mais, acho que era 12. Havia uma necessidade da especialização. Perfeito. A gente buscava a especialização e naquela época você precisava ter 3 anos de formado para poder fazer uma especialização. E faz sentido. Perfeito. Mas, de alguma maneira, a gente perdeu alguma coisa. Porque quando eu me torno um especialista, eu ganhei mais conhecimento de uma área, mas isso ficou assim, os dentistas começaram a ficar isolados dentro da sua especialidade. E esse retorno para o dentista mais generalista, eu acho que é muito saudável. É necessário. A medicina está passando por isso também. E isso vem trazer de novo um benefício a quem? A quem precisa, que é o paciente. Porque quando ele chega no meu consultório e eu só sei falar de prótese, eu não resolvo todos os problemas dele. Eu preciso entender de pele, eu preciso entender de dentística, eu preciso entender de canal, mesmo que eu não faça. Eu costumo falar que hoje eu sou como um diretor de equipe de Fórmula 1. Eu não entendo de motor, mas eu entendo um pouco dele. Eu também não sou piloto, mas eu também sei quando o meu piloto não fez a melhor performance, não fez a melhor volta dele. Eu não entendo de pneu, mas eu sei que aquele pneu funciona para cada situação. E eu tenho que saber, dentro da minha equipe, ou dentro do meu ambiente de trabalho, lidar com isso. Perfeito. E de novo, volto para aquela situação. Quando eu não tenho conhecimento de uma área suficiente para atender meu paciente, eu vou recorrer a quem tem. E não tem erro nisso, tá bom. Eu vou chamar o Abla para fazer uma cirurgia, eu vou chamar o Guto, eu vou chamar um outro colega para fazer uma situação que eu não tenho condição de entregar. Esse é um ponto que eu ia te perguntar, Adriano, porque lá fora a gente estava conversando e você estava falando justamente assim, de como que a odontologia digital também apoia nesse atendimento mais global das pessoas. Que é esse resgate não só da humanização, mas também da saúde integral. Queria que você falasse, até com base, já que a gente está falando do Júlio Neon, desse impacto aí da odontologia digital apoiando nesse impacto mais sistêmico da saúde como um todo. Como um todo e individualizado e humanizado. Né? Porque, vamos lá, ontem mesmo eu fiz uma videochamada com um dentista em Portugal, que é cliente do Dora, né? No mesmo dia eu tinha feito uma chamada com um outro colega implantodontista e uma paciente. É por vídeo.
mas não tem nada mais específico do que eu discutir o caso dele, sem ele precisar vir ao meu consultório, né? Mas de forma assim muito individualizada e trazendo todos os profissionais que ele precisava ouvir. Quando que ele ia ter oportunidade de chegar num consultório e estar lá o implantodontista, o planejador, né, o cadista no caso, e o reabilitador. Então hoje com a tecnologia a gente consegue fazer isso. Não deixa de ser uma forma de humanizar o tratamento e de individualizar. Um corpo multidisciplinar virtual. Virtual. Mas, promessa do metaverso, inclusive. Mas altamente funcional. E está tudo documentado num único lugar. Então, antes você pegava o paciente, assim, paciente, sai daqui no meu consultório, encaixa lá no nunca mais ele sabia o prontuário dele. E o cara tá pingando no... Sei lá, hoje, se não for uma exceção, que é o ponto que o Adriano tá colocando, você escaneou, tá dentro do... tomografia, tá dentro uma nuvem qualquer, o teu colega, ele acessa e assim, em 1 minuto, ele já você discute o caso com quem você entende. E eu acredito muito, o Dora tem esse pensamento de emprestar expertises de qualquer profissional do mundo. Você pode remunerar um cara, por exemplo, pega o Van Doren, quanto custa para ele poder opinar sobre esse caso? Tem valor, né? Então, eu posso pegar o tratamento dele e pegar os mais experts do assunto e trazer para ele. Isso é uma forma de humanizar. Isso é uma forma de convergir para uma otimização de resultado, que tem a ver com o que você começou a falar, né? De valorizar o valor, né, do resultado, né? Você remunerar pelo valor daquele resultado. E se eu tenho a possibilidade de ter ferramentas tecnológicas, de ter ferramentas, né, reais ali, a mente de um cara que é diferente... E isso hoje é possível, né? E o paciente, de novo, ganha com isso, né? E na prevenção, só pegando o teu gancho do mês, com o scanner, e eu estou falando só na parte do diagnóstico, se o profissional, se o paciente vai lá a cada 6 meses, enfim, vai fazer as coisas, você vai escaneando, você nem precisa mandar o cara para fazer a rádio, a tomografia, estou falando só de prevenção. Você começa a documentar. E o cara consegue entender o paciente, as evoluções, a mordida, algumas coisas e tal. Então ele consegue tangibilizar a importância visual porque na grande maioria, assim, o paciente só vai no dentista, na grande maioria, quando está num tema reativo. Quando o dente avisa. É isso. Tô precisando. É isso. E aí, quando o dente avisa, tem uma dor, tem uma coisa na cabeça dele, que, não, agora ele vai ter que abrir, vai ser dor, vou ter que fazer a panorâmica. Não. Cara, marca regularmente para você ir. Aí tem uma outra discussão. O dentista está preparado no dia a dia dele como negócio de fazer a gestão da carteira dele? Porque muitas vezes, se ele está cheio, beleza, o cara vem aqui há 6 meses atrás, já esqueceu. Então ele precisa ter muitas vezes o braço direito ou uma ferramenta de CRM para fazer, entendeu? Não tem. Aí volta na tua pergunta de dor. A nova onda é prevenção. Total. E ela nunca deveria ter não sido a nova e a única onda. A prevenção, ela se justifica. Olha só, todo mundo fala em prevenção, e eu estou falando de odontologia, mas logo vem à cabeça a medicina, né? Mas quem trouxe a prevenção para nós foi a engenharia. Ninguém deixa de levar o carro para fazer manutenção preventiva. Por 2 motivos. Você perde a garantia, isso mexe no bolso, mas o principal, você não quer ficar parado na estrada. Então você leva o carro para fazer a manutenção preventiva. Se um carro que tem peça de reposição, e eu posso reconstruir ele quantas vezes quiser, vale a pena, e é justificável, e no seu corpo? Que não tem peça de reposição, e a coisa... Boa provocação. Né? Excelente. Chegando na nossa reta final aqui, as considerações finais, Nogue, por favor. O que você gostaria de puxar assim para esse... Cara, eu fiquei só de espectador aqui hoje. Eu quase fiz pergunta porque eu aprendi muito com vocês. Suas considerações, Nogue. Acho que a gente passou por várias conversas até que colocam todo esse desafio que nós temos na odontologia atual de integrar melhor, né? Ter uma
odonto que seja focada no paciente e não em produto, trabalhar... Essa mensagem final do Adriano foi excelente, né? A gente sabe que a saúde bucal, ela tem impacto, tem estudos científicos aí de monte, né? Falando sobre o impacto em doenças cardíacas, doenças respiratórias, até relacionando o patógeno da doença bucal com ocorrência de Alzheimer e por diante. Então, o impacto na saúde global é imenso. Só que a gente ainda não tem essa mentalidade, né, Adriano? A gente ainda insiste, eu acho que tem uma questão de consciência da população, compreender que o quanto que a saúde bucal ela é relevante, o quanto que a boca ela pode ser uma porta de entrada, né, para bactérias, para infecções que podem repercutir em todo o organismo, e aí fica essa mensagem, esse reforço do Adriano que, se a gente cuida do nosso carro, a gente cuida do nosso celular, dos nossos bens, por que a gente não vai cuidar do nosso maior patrimônio, que é a nossa própria saúde? Então, achei excelente esse final. Bom demais. Considerações finais, Adriano? Por favor. Eu acho que a mensagem já veio. Já foi dada, ele já. Mas eu acho que a gente tem um papel muito importante, e aí... A gente falou aqui, né? A indústria, o dentista, o paciente, né? O paciente, ele é toda a sociedade, inclusive o dentista, inclusive quem é da indústria, né? Mas ao dentista e à indústria cabe o papel de divulgar, de expor as necessidades, né? E aí entram eventos como o Index, como um catalisador disso, né? Porque vocês estão no meio da história, e saber escolher o tema, saber escolher inclusive a indústria que está lá, porque a indústria, se ela não tiver essa mudança de que não é só o produto, é a ideia. A ideia vem antes do produto. O produto, ele é consequência, né? Eu preciso ter essa ideia na população da prevenção, essa ideia no dentista de como otimizar o tratamento, de como humanizar, e como trazer as expertises que eu não tenho para dentro do meu consultório para poder atender melhor meu paciente. Então, divulgar a ideia da prevenção, eu acho que é uma nova onda. A gente viu isso no IDS. Sim. Né? O IDS falou muito de prevenção, assim como a primeira vez que eu fui, falava muito de CAD/CAM e depois a coisa ocorreu. Então, é divulgar. A gente tem essa obrigação de divulgar e difundir uma ideia porque ela é óbvia. Ela é o que a gente precisa mesmo. Show de bola, Haroldão. Eu acho que o ponto final para mim é que a gente precisa pensar o seguinte: o dentista precisa fazer sempre as mudanças. Ele não adianta, né, olhar retrovisor, né? Tem que olhar para frente. O Vitor Clavijo, que é um dos nossos heads e um dos principais caras da reabilitação, né, muito voltado para prótese, ele falou: normalmente o dentista ele tem duas situações, tá? Obviamente ele está generalizando, mas é um pouco disso. Quando ele está com a clientela dele lotada, ele não está com tempo de parar para ver o novo. E quando ele tem espaço, ele não tem poder aquisitivo porque não está faturando para fazer a mudança. Certo? Então precisa achar esse equilíbrio, porque é exatamente isso. Né? Assim, tenho muito sonho do dentista, eu quero passar 10, 12 horas sentado com a bunda no mocho, tá tudo bem. Mas se ele não se readaptar ao modelo de negócio, não trouxer parceiros externos ou internos, esse modelo ali tende a morrer em algum tempo, ou perder, né, velocidade. E o outro se tem espaço livre, também tem espaço para parceirização. Você não precisa investir dinheiro para comprar equipamento, você tem a forma de, como o Adriano falou muito aqui, né, o Dora, acessar o Planicenter para trazer o serviço para dentro de casa, enfim, e gerando marketing de valor para encher a sua clientela, né, o seu consultório. E o Index vai trazer muito disso, tá? Então o Index é um evento de tecnologia e inovação, de multi-especialidade, porque é uma crença nossa, né? Então o profissional precisa aprender de tudo, né? Mas onde nós vamos falar de modelo de negócio, como ganhar dinheiro, como marketing, como posicionamento, através de quem está fazendo do dia a dia clínico. A gente não está, obviamente, tem na nossa grade experts de fora da indústria, muito mais para open mind, né? Como a palestra de abertura do nosso evento vai ser da Singularity. Para quem é do mundo de negócio, cara, Singularity é o maior braço de educação de inovação do mundo. Aqui no Brasil está representada pela HSM e vai fazer a Open Mind. Mas eu não tenho no meu objetivo fazer os dentistas se tornarem inovadores
empreendedores. A gente está num baby step ainda. Cara, vamos fazer diferente o dia a dia que tem que gerar maior valor agregado. Então eu espero todo mundo aí no dia 9 a 12 de setembro, aqui em São Paulo, no Index. Gente, obrigado por esse episódio incrível aqui. Eu acho que foi uma aula pra gente sobre odonto, sobre inovação, sobre a saúde, conscientização. E se você assistiu esse episódio, não marcou o seu dentista, rapaz, você não cuida da sua saúde. Deixa seu like, seu comentário e até a próxima.